Salve fera, professor Alan Soares aqui. Nesse vídeo você vai acompanhar os comentários das questões de física que apareceram no primeiro exame de qualificação da UERJ 2026, tá? Aconteceu agora no último dia 7 de junho. Se você fez a UERJ e quer acompanhar a resolução, esse é o lugar certo. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva, compartilhe, comente aqui o que você achou dessa resolução. Beleza? Vamos nessa falar do primeiro exame de qualificação UERJ 2026. Vamos comentar as questões de física que vieram aí no concurso. Primeira coisa, aqui tem o arroba do Instagram do Verso Preparatório. Segue lá depois, acompanha, tem muita coisa bacana por lá. Vamos nessa? Vamos falar das questões. Nós temos a primeira questão que fala sobre óptica geométrica, um tema muito novo, é um tema que apareceu pela primeira vez no exame de qualificação, né? Tendo aí a mudança do edital, onde apareceram alguns temas que nunca tinham aparecido, como óptica geométrica, falando sobre câmara escura, tá? Uma questão muito simples, vem comigo. O desenvolvimento de fotografia deve-se, entre outros, aos dispositivos ópticos conhecidos como câmara escura, composta por uma caixa fechada com paredes opacas e um pequeno orifício em uma das faces. Os raios de luz que partem de um objeto posicionado em frente à câmera passam por esse orifício e projetam na face oposta, né, na outra face que não tem esse orifício, a imagem precisamente invertida do objeto. Considere um objeto de altura H, que esteja a uma distância P do orifício de uma câmara escura e que a distância entre as faces dessa câmara é igual a P', que é justamente a distância em que a imagem vai estar do orifício, como mostra o esquema. Nessas condições, ele quer saber a altura da imagem projetada. Pessoal, a primeira coisa que você precisa entender para resolver essa questão é o princípio da propagação retilínea da luz. Em óptica geométrica, existem 3 princípios fundamentais: o da propagação retilínea da luz, o da reversibilidade e o princípio da independência. Vamos nos ater ao princípio da propagação retilínea. Isso, a luz é um corpo que, em condições normais, a atmosfera da Terra, ela viaja sempre de forma reta, no espaço sempre de forma reta, a não ser que exista, né, uma força atrativa muito forte, como um buraco negro, como o Sol, que faz com que o raio de luz sofra uma pequena curvatura. Isso não vai acontecer na atmosfera terrestre, então a luz se propaga de forma reta, criando alguns fenômenos, como a gente conhece, chamado de sombra, penumbra. Beleza? Bom, vamos lá. Ele quer saber, então, essa altura aqui, essa altura, Hzinho, tela cheia para você. A gente pode utilizar aqui o princípio de semelhança, né? Eu posso criar uma relação de proporcionalidade com a altura do objeto, que está aqui, e a altura da imagem que está aqui dentro da câmera. Onde eu posso dizer o seguinte: a altura do objeto dividido pela altura da imagem é igual à distância que o objeto tem da câmera, ou seja, aqui, do orifício, dividido pela distância que a imagem tem também do orifício. Bom, agora é só a gente estabelecer a razoabilidade, né? Ele quer saber Hzinho. A gente pode multiplicar cruzado, né? Hzinho vezes P é igual a Hzão vezes P', né? Então, Hzinho é Hzão vezes P' dividido por P. Aqui está a altura da imagem. Com isso, gabarito, letra B. Uma questão bem simples de óptica geométrica. Então, isso aqui é um tema muito relevante para o Enem, por exemplo, que aparece bastante. Óptica, olho humano, anomalias visuais, né? Alguns instrumentos ópticos, princípios de reflexão, refração. Na UERJ não é comum, como eu disse, pela primeira vez apareceu ótica no edital, tá? Então, essa foi a nossa questão de número 3. Texto base, tá? Aí, entrando no universo de ciências da natureza, apareceu a questão 35, que ele deu para a gente um texto base, falando o seguinte: na época do acasalamento dos carneiros das rochosas, a disputa dos machos pelas fêmeas envolve 2 carneiros correndo em sentidos
opostos e colidindo seus chifres em velocidades que podem alcançar 65 km por hora. No instante do impacto, parte da energia cinética desses animais é convertida em som e em calor e parte absorvida pelos chifres e pelo crânio. Então aqui a gente tem mais ou menos o que a gente chama de colisões parcialmente inelásticas. Existem alguns tipos de colisão, né? Que é a colisão elástica e a colisão inelástica. A parcialmente inelástica, ela orbita essas duas colisões. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que se a gente traça aqui, ó, uma reta horizontal, né? E eu desenho para você um carrinho aqui, ó. E esse carrinho possui uma velocidade inicial que a gente não sabe quanto é que vale, mas existe aqui uma velocidade. Isso significa que esse carrinho que eu vou chamar de A, se tem velocidade, possui energia cinética. Se ele tem velocidade, ele possui quantidade de movimento. E aí eu tenho um outro carrinho que tem também uma velocidade que eu vou chamar de V0, que também vai possuir energia cinética, vai possuir quantidade de movimento. Para você lembrar, a energia cinética é igual ao meio do produto da massa, velocidade ao quadrado. Quanto a quantidade de movimento é o produto massa vezes a velocidade. Então, antes da colisão, esses dois carneiros possuem quantidade de movimento e possuem energias cinéticas. Tranquilo até aqui, né? Show de bola. Quando acontece a colisão, parte dessas energias, né? Parte dessa energia inicial de cada um dos carneiros é perdida, é dissipada, em forma de som, em forma de calor. Né? A outra parte é absorvida pelos chifres, né? Beleza. Continuando. Admita que dois machos da espécie, ambos com massas de 120 kg, opa, então a massa dos carneiros são iguais a 120 kg, tá? E velocidades igual a 68. Então a velocidade é 64. Velocidade é 64,8 quilômetros por hora. Aqui nós temos um pequeno, mas é muito pequeno problema mesmo. Porque a gente precisa da velocidade em metros por segundo. Professor, opa, essa eu sei. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6 e o inverso a gente multiplica por 3,6. Então, cara, 64,8 dá 18 metros por segundo, se a gente for ali no cantinho da humildade e dividir por 3,6. Tranquilo? A soma das energias cinéticas dos carneiros. Ele quer o quê, pessoal? Ele quer a soma das energias cinéticas. Então, eu vou calcular a energia cinética de um e do outro. Porém, como as velocidades são iguais, como as massas são iguais, a energia cinética de um é igual à do outro. Então, é só multiplicar por 2, né? Então, ó, a energia cinética vai ser igual a 1 meio da massa. A massa é 120. Beleza? E a velocidade é 18, só que é 18 ao quadrado, 1 meio de mv ao quadrado. Então, a energia cinética vai ficar 60, né? 120 dividido por 2, vezes 18, vezes 18. Se a gente multiplica essa criança aqui, a gente vai achar aí 18 e alguma coisa. Vai dar aí 19.440 joules. Essa aqui é a energia de cada um. Ele quer a soma. Então, a energia cinética total, que é a soma, vai dar 38.880 joulianos. Gabarito letra C. Tela cheia para você. Gabarito letra C. Uma questão que envolve energia. Cara, não é um tema muito incomum. Já apareceram questões de conservação da energia. E é um tema que a UERJ gosta muito de colocar em seu exame de qualificação. Tá? Show de bola? Vamos para a
Próxima questão. Uma novidade também, dilatação. Não esperava que a UERJ colocasse uma questão de dilatação. Aparece muito questões de termometria, de calorimetria com muito mais intensidade, com muito mais veemência, né? Calor sensível, latente, diagrama de fase, troca de calor. Aparece de fato esse tipo de assunto. Se a gente vai fazer aqui um panorama, um raio-x, aqui no Vértice, por exemplo, a gente tem a nossa coletânea de provas anteriores. Para você que não estuda no Vértice, cara, a coletânea é fundamental para quem estuda para a UERJ, para quem estuda para o Enem. A coletânea mostra para o aluno quais foram os assuntos que mais aparecem na prova. E isso te ajuda a ter um direcionamento para o que estudar mais para o exame de qualificação. Então, se você não tem uma coletânea de provas anteriores, fique atento. Você precisa estudar com base no padrão da prova. Você precisa entender o padrão. Claro que destoa, né? Destoa, dilatação e ótica. Mas calma, 2 questões não vai dar tanto prejuízo assim, né, para o seu resultado atingir conceito A. Beleza? Vem comigo. Em um experimento, os líquidos A, B e C, então nós temos 3 líquidos, em recipientes diferentes, inicialmente a mesma temperatura. Então, ó, a temperatura de A inicial é igual à inicial de B e que é igual à inicial de C. A temperatura final de A vai ser igual à final de B e vai ser igual à final de C. É só a gente analisar o gráfico aqui, ó. 100 e a inicial, ó. Então, o que a gente poderia até afirmar aqui, vamos adiantar isso, é que a variação do volume de A ela é maior que a variação de volume de B e que ela é maior que a variação do volume de C. E a gente consegue ter esse padrão porque eu vejo que ambos possuem o mesmo volume, ó. A questão até menciona, ó, mesmo volume. O volume inicial é 40, né? Ó, tá aqui, ó. E aí, a 100 graus Celsius, o A tem 200, o B 160, o C 120. Isso significa que a variação de A é de 160, de B 120 e de C 80. Se a variação dos volumes são diferentes, alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo que o objeto, seja ele líquido ou não, quando recebem uma certa quantidade de calor, acontece, se não estiver mudando de agregação, acontece uma mudança de temperatura, devido a um calor sensível. Então, se a temperatura aumenta, o grau de agitação molecular aumenta, a energia cinética média das moléculas aumenta, a energia térmica aumenta. Então, existem algumas coisas que podem influenciar isso, a massa e a temperatura. Como o volume é igual, não vou nem falar de massa, porque eu não sei a densidade desses líquidos, mas a temperatura vai importar. Só que a temperatura dos três são iguais, vai de 20 até 100. Então, existe uma grandeza chamada de coeficiente de dilatação, e é a que ele quer. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais dilatado o corpo apresentará, né, nessa dilatação devido ao aumento de temperatura. Isso significa escrever o seguinte, que a variação do volume ou dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então perceba o seguinte, o coeficiente volumétrico e a variação do volume são diretamente proporcionais. Isso significa que se eu aumento o coeficiente, eu aumento a variação do volume. Tranquilo? Então, nesse caso, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação do A é maior que o coeficiente de dilatação do B, que é maior que o coeficiente de dilatação do C. Ou que o coeficiente de dilatação do C é menor do que o do B, que é menor do que o do A. Com isso, chegamos no gabarito, letra B, né? Muito bacana essa questão, hein? Vamos para a próxima. Em uma estação de metrô, os usuários A e B se deslocam no mesmo sentido com velocidades constantes. Então, ó, a velocidade do usuário A é 1,0 metros por segundo, a velocidade do usuário B, 1,6 metros por segundo, e ambos em movimento uniforme, velocidade constante.
Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Não existe aceleração. E mais, a velocidade da esteira é de 1,0 metros por segundo. Em determinado instante, ao atingir simultaneamente a reta P, o usuário A segue pela esteira rolante à sua frente, enquanto o B segue fora da esteira, ambos mantendo suas velocidades iniciais. Então a velocidade do usuário A, VA, é horizontal para a direita e a velocidade da esteira horizontal também para a direita. Ou seja, a velocidade resultante aqui, é VA mais VE. Já o do usuário B é somente VB. E ele quer saber o seguinte: considerando apenas o percurso correspondente ao comprimento da esteira, a diferença de tempo entre A e B para percorrer essa distância de 160 metros será. Pessoal, se a gente vier aqui e fazer usuário A, perceba que a velocidade do usuário A é a distância pelo tempo. Isso significa que 1 mais 1, 2, né? A velocidade dele mais a da esteira é igual a 160 sobre ΔT. Então, ΔT vai dar 80 segundos. Usuário B, velocidade, distância pelo tempo. Só que a velocidade do usuário B é 1,6 para percorrer 160 metros. Logo, o tempo será de 100 segundos. Galera, com certeza o usuário B demoraria mais tempo, né? Ele não tem a esteira ajudando ele a percorrer essa distância de 160. Logo, a diferença de tempo entre A e B é de 100 menos 80. Isso aqui vai dar 20 segundos. Gabarito. Letra A. Linda, linda. Questão de cinemática vetorial, cara. Aparece com veemência no exame de qualificação da UERJ, tá? Uma questão bem bacana. Show de bola? Vamos nessa? Vamos para a próxima? Tela cheia, antes de ir para a próxima, faça aquele print. Partiu, última questão da UERJ. W, X, Y e Z são 4 esferas condutoras idênticas, fixas e eletricamente isoladas que apresentam diferentes valores de cargas elétricas Q em Coulomb, conforme indicado na imagem abaixo. Considere que em determinado momento ocorre contato elétrico simultâneo entre essas esferas. Após esse contato, a distribuição das cargas elétricas corresponde a... Pessoal, questão que fala de eletrostática, princípio ali de processo de eletrização. Existem 3 princípios de processo de eletrização que são, importantes e aparecem na UERJ, principalmente no exame de qualificação, que é o processo por contato, por atrito e indução. E o mais interessante é que por contato é o único processo de eletrização que há princípio de conservação da carga. O que é princípio de conservação? O que eu tenho antes e o que eu tenho depois é sempre igual. Então, se eu tenho 100 coulombs de carga no processo inicial, acontece o processo de eletrização, no final desse processo eu vou ter 100 coulombs de carga. Claro, isso vai ficar distribuído de forma diferente. Isso vai depender do tamanho do corpo, do poder de condutibilidade que o corpo possui. Só que a questão já mostrou pra gente o seguinte, olha só. As esferas são idênticas, eletricamente isoladas, então nesse momento não tem contato entre elas, e apresentam valores diferentes. Veja que a esfera W ela tem 0 coulombs de carga. Isso significa que ela está neutra. A quantidade de prótons e elétrons são iguais. Tranquilo? Aí eu tenho a partícula X, né? Que tem menos 6 coulombs de carga. Significa que ela recebeu uma certa quantidade de elétrons. Muito cuidado aqui, não tem como o objeto perder próton, porque a partícula elétrica próton ela se encontra dentro do núcleo. E para a gente tirar o próton do núcleo, eu preciso de uma energia muito grande. E é muito mais fácil arrancar o elétron da eletrosfera, segundo o modelo atômico previsto para a gente no ensino médio. A esfera Y e Z são esferas positivas, significa que perderam o elétron. E aí ficaram com excesso de prótons. Se a gente colocar essas 4 esferas isoladas em contato,
a gente vai somar essas cargas. Mais 9 com mais 1, 10, menos 6, 4. Então temos 4 coulombs, uma super esfera carregada positivamente. Se a gente isolar essas 4 esferas novamente, em W, X, Y, Z, pós processo de eletrização, a gente vai distribuir em igual proporção. Vai se estabelecer aqui uma razoabilidade eletrostática. Cada uma vai ter 1 coulomb de carga. Então todas elas ficarão eletrizadas de forma positiva, mesma natureza eletrostática e mesma quantidade. Significa então que o nosso gabarito é a letra D. Carga de Z, carga de Y, carga de X, carga de Z possuem o mesmo módulo, mesma natureza. Beleza? Tela cheia para você, faz aquele print, chegamos à nossa última questão, questão 45. Fera, se você fez o exame de qualificação da UERJ, não conseguiu atingir o conceito que você esperava, cara, o Verso está de portas abertas para ajudar você no próximo exame de qualificação da UERJ, para a gente juntos trilhar essa jornada atingindo o conceito A. Se você foi bem, portas abertas para você também estudar e ter a melhor performance para o exame discursivo, com projeto de redação, projeto de específicas. Então, vem para o Vértice. Forte abraço.